Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar sequência às mensagens dos 2 últimos domingos pela manhã, e o tema foi Vencendo as Tentações como Jesus venceu. Se Jesus venceu a tentação, você também pode vencer. Todos nós podemos vencer. Mas nós precisamos ver quais foram as estratégias de Satanás e qual foi a resposta de Jesus, e o que estava na mente de Jesus. Que atitudes ele tomou para ser vitorioso, porque Deus deseja dar também a você a vitória. E nós vamos então voltar àquele texto da tentação de Jesus no deserto, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, esse episódio que nós acabamos de ler, ele encerra um período extremamente difícil na vida de Jesus. Porque se lermos com detalhes, nós vamos perceber que essa descrição dessas 3 tentações, elas estão encerrando um ciclo de 40 dias e 40 noites de tentação, de uma grande batalha espiritual. E se Jesus estava fortalecido espiritualmente, certamente ele estava muito debilitado fisicamente e talvez até psicologicamente. E o diabo, então, que conhece muito bem as nossas vulnerabilidades, ele se aproxima de Jesus. E com esta primeira tentação, ele faz um ataque duplo. Ele, ao mesmo tempo, ataca uma necessidade física de Jesus e, ao mesmo tempo, ele tem uma tentação no campo psicológico. Qual é o problema de transformar pedra em pão? O diabo não propôs Jesus transformar água em cachaça, e nem propôs a Jesus transformar uma plantação de morangos em uma plantação de maconha. A tentação, sim, está vinculada muitas vezes a coisas contrárias à palavra de Deus que Satanás nos induz ou nos sugere que façamos. Mas nem sempre é assim. A tentação pode ser apenas algo que não é em si mesmo errado, mas que se torna errado, porque não é o tempo de Deus para que aquilo aconteça na nossa vida. Muitas vezes é exatamente aquilo que Deus ainda vai nos dar, que o diabo propõe que a gente busque sozinho antes do tempo certo. Do tempo certo e da forma certa. A tentação foi real para Jesus, porque ele estava com fome. Não há dúvidas. Certamente a barriga dele estava roncando, como a gente diz popularmente. A necessidade de Jesus era legítima. Poderia então Jesus satisfazer esta necessidade da maneira como o diabo sugeriu?
Nós temos aqui então o primeiro princípio que eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração nesta manhã. Nem todos os meios são lícitos para suprir necessidades reais e legítimas. Vou repetir, nem todos os meios são lícitos para que nós possamos suprir nossas necessidades reais e legítimas. Jesus tinha poderes plenos para realizar aquilo que Satanás estava propondo. Esse não era o problema. O detalhe é que esses poderes foram concedidos a Jesus não para suprir as suas necessidades humanas, pessoais. Jesus tinha que fazer aqui uma escolha: alimentar o seu corpo, suprir uma necessidade pessoal e desobedecer a Deus, ou se autolimitar e seguir no caminho da obediência. Repito, não faltava a Jesus poder para realizar esse milagre. Afinal de contas, pouco tempo depois, Jesus vai realizar o primeiro milagre também na área física, quando ele transforma a água em vinho. Tempos depois, Jesus pega poucos pães e multiplica e alimenta uma grande multidão. O problema aqui não era de capacidade. Também Jesus podia dizer para si mesmo: quem é que vai ser prejudicado se eu transformar esses pães, essas pedras em pães? Quem vai ser injustiçado? Ele poderia arranjar para si mesmo muitas justificativas para ceder àquela sugestão do diabo. Mas ele se defrontava com uma questão central: eu tenho a permissão do Pai para fazer isto? Eu tenho um aval completo dele para fazer as coisas desta maneira? Eu imagino que lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo combinaram o seguinte: você vai lá na terra e você terá poderes especiais para cuidar das necessidades físicas das multidões. Você vai socorrer os seus amigos que estão lá atribulados num barquinho no meio da tempestade. Você vai ter poder para curar os enfermos, para expulsar demônios, para manifestar a chegada do reino de Deus, que é um reino de paz, de amor e de justiça. Mas esses poderes não são para você suprir as suas necessidades pessoais, ou para você se livrar de um perigo que simplesmente acontece na sua vida pela sua condição humana. E por que havia essa limitação? Porque se Jesus usasse esse poder espiritual para si somente, em todas as situações adversas, ele não experimentaria plenamente a humanidade. Quando Jesus queria comer, ele mandava, como nós vemos naquela passagem lá da mulher samaritana, os discípulos da cidade comprar comida. Então, Jesus nunca usou os seus poderes, os poderes que lhe foram delegados, ou os poderes que ele tinha como Deus, para suprir tão somente as suas necessidades humanas, pessoais. E, na verdade, a sua condição humana fazia com que ele se autolimitasse. E ele se autolimitava porque ele sabia que ele e nós temos necessidades legítimas, mas que essas necessidades não devem ser supridas de uma forma ilegítima, fora daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Como é que isso se aplica à vida da gente? Aí eu estou com o meu aluguel atrasado, o dinheiro que eu recebo não dá para pagar todas as contas, eu tenho acesso ao dinheiro da minha empresa, que é uma empresa muito rica, e eu posso pegar esse dinheiro ali emprestado sem que ninguém saiba, e daqui uns 2 meses, daqui a algum tempo eu me esforço para devolver. Uma necessidade legítima? Um meio legítimo? Não. Eu tenho as minhas necessidades sexuais, eu estou viajando, ou então a minha mulher está doente. Há uma impossibilidade de termos a nossa intimidade. Eu vou suprir esta minha necessidade procurando uma prostituta? Não. Eu estou noivo. Eu amo a minha noiva e ela me ama. Mas nós já nos sentimos casados lá no coração, mas nós, na verdade, não nos casamos. Vamos suprir a nossa necessidade, o nosso desejo, antecipando aquilo que deve ser para depois do casamento? Não, eu estou endividado. Tem pouco alimento na minha casa. Isso me dá o direito de pegar uma arma, apontar para uma pessoa e dizer: passa a carteira, passa o celular, passa o relógio, para que eu tenha os recursos para suprir essas minhas necessidades legítimas? Não. Os fins não justificam os meios.
Jesus é muito claro, transformar essas pedras em pão significaria quebrar o pacto feito com o Pai, significaria dar voz ao diabo, suprir necessidades legítimas de uma forma ilegítima. Pare e pense, que tentações você tem passado, ou você já passou, em que estas situações se enquadram nesta moldura? Algo que você até precisa, mas que não deve ser suprido de uma maneira errada, atendendo às tentações de Satanás. Mas o diabo também atacou Jesus, tanto na primeira quanto na segunda tentação também, em uma outra área psicológica, com desdobramento na área espiritual. Veja só como ele aborda Jesus nas duas primeiras tentações. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Segunda tentação, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. O que essas duas palavras têm em comum? Nas duas vezes, Satanás, de alguma forma, está fazendo um questionamento sobre a identidade de Jesus. Ainda que de forma um tanto indireta. Ele está dizendo para Jesus, Jesus, prove quem você é. E é interessante que há uma conexão entre esta tentação, ou esta abordagem de Satanás, com aquilo que ele fez lá no Éden. Por quê? Porque Satanás nos tenta questionando a nossa identidade pessoal. Satanás nos tenta questionando a nossa identidade pessoal. Para Jesus ele diz, você é filho de Deus, então prove. Para o primeiro casal ele diz, você pode ser muito mais do que você imagina. Você pode ser como Deus. Por que você vai se contentar em ser apenas aí alguém tão limitado? Você pode ser como Deus. Relembrando o ataque de Satanás a Jesus, foi um ataque duplo, visando tanto atingir a sua necessidade física como a questão da sua identidade. E Jesus estava muito debilitado fisicamente. Se Jesus cedesse à tentação, essa tentação aparentemente tão inocente do ponto de vista humano, será que ele de fato estaria apenas suprindo uma necessidade física? Não, meus irmãos, porque algo mais estava em jogo. Certamente ele estava lutando para compreender claramente a sua missão. Se Jesus cedesse, ele estaria dizendo para Satanás, tá bom, vou provar para você que eu sou o Filho de Deus. Mas ao invés disso, ele preferiu confiar na palavra do próprio Deus a seu respeito. Felizmente, esta tentação veio depois de um momento muito especial na vida de Jesus. Deve se lembrar que Jesus foi tentado nesse contexto do deserto depois do batismo. E no capítulo 3 de Mateus, versículo 16, nós lemos, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Eu imagino que durante aqueles 40 dias no deserto, essas palavras ficaram ecoando no coração e nos ouvidos de Jesus. E esta percepção, e esta palavra, foi poderosa. Não apenas para as pessoas que estivessem ali vendo aquela cena do batismo, e podendo já ter um vislumbre de quem era aquele homem, mas no próprio coração de Jesus, no seu interior, aquelas palavras eram poderosas, porque logo depois chega o diabo lançando dúvidas sobre o que Jesus tinha acabado de ouvir. Ele certamente tinha consciência de que ele era filho de Deus, mas que poderes efetivamente ele possuía? Nós temos que lembrar aqui que até esse momento Jesus não tinha realizado um milagre sequer. Não é impossível que Jesus em algum momento pudesse pensar qual vai ser realmente o limite daquilo que eu vou conseguir fazer como filho de Deus, como Deus. Porque não foi fácil certamente para Jesus
compreender plenamente o que significava a sua dupla identidade. Ele, ao mesmo tempo, era onipotente, mas ao mesmo tempo limitado por sua condição humana. Como Deus, ele seria onipresente, mas na verdade, naquele momento, ele não estava fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo. Ele era onisciente, mas ao mesmo tempo ele admitia que na sua condição humana havia algumas coisas que só o Pai sabia. E certamente, em alguns momentos, ele travou uma luta consigo mesmo na sua mente humana limitada. Nós podemos presumir que Jesus empreendeu uma grande luta durante algum tempo para conseguir compreender como ao mesmo tempo ele era Deus e ao mesmo tempo homem. Foi certamente um processo doloroso, difícil e tumultuado. Mas você diz, mas Jesus não sabia desde cedo que ele era o Filho de Deus? Certamente ele foi recebendo este entendimento e o Espírito Santo foi revelando isso a ele. Tanto assim, quando ele estava lá no templo, conversando com os doutores da lei, com 12 anos de idade, ele já disse, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui na casa de meu pai? Então ele já tinha esta consciência. Mas como ele construiu isso? E às vezes algumas coisas que nós temos uma fé e uma consciência tão grande na infância e na adolescência, às vezes mais adiante, quando estamos na universidade, num outro contexto, nós começamos a duvidar, começamos a questionar. E será que Jesus, na sua condição humana, também não passou por esse tipo de crise? Estava ali na carpintaria, quase 30 anos, trabalhando ao lado do seu pai. Certamente não foi fácil para ele resolver essa condição e saber que de fato ele tinha todo o poder para abençoar as outras pessoas. Talvez alguns detalhes da sua missão ainda continuassem um tanto obscuros nos primeiros momentos. Será que havia momento em que ele se questionava se de fato era o Filho de Deus? Eu creio que sim. Por que o pai, no momento do batismo, reforça e diz, não, você é o meu filho amado? Não foi sem razão. Na primeira tentação e na segunda tentação, esta consciência de quem ele é e da filiação divina foi colocada em dúvida. Considerando o fato que Jesus era divino, pode parecer, como tenho mencionado, extrapolarmos se pensarmos, mas ele teve dúvidas. Mas quando nós pensamos que ele se identificou conosco plenamente e nós passamos por dúvidas existenciais, nós podemos admitir que Jesus também passou esse tipo de conflito. Todos nós temos dúvidas sobre a nossa identidade em algum momento da nossa vida. Quem é aqui que não passou pela adolescência, ou quem está passando pela adolescência, que de vez em quando não se faz essa pergunta, quem afinal eu sou? Do que sou capaz? Quem aqui, na juventude ou qualquer outra fase da sua vida, quando recebe um fora, quando o seu amor não é correspondido, não começa a se questionar e perguntar, quem sou eu? Porque eu não sou capaz de fazer com que essa pessoa me ame. Quem aqui, não tendo depois de se esforçado muito e passado no vestibular e feito a universidade, e ele vai se lançar ao mercado de trabalho e as portas não se abrem, ele não começa a duvidar da sua capacidade, da sua competência? Quem sou eu? Quem aqui não passa um momento de questionamento sobre a sua identidade pessoal depois de um divórcio? Ou mesmo quando se torna uma pessoa viúva, na meia-idade? Podemos ter crises existenciais sobre quem somos de fato. Fui despedido do emprego, não consigo uma colocação. Ou mesmo na terceira idade, na aposentadoria, quem sou eu agora? Já não tenho mais o mesmo prestígio, já não tenho o mesmo salário. Quem sou eu? Em tempos de internet, quando nós desejamos, quando alguns de nós nos expomos, e de repente você pensa, puxa vida, será que um dia eu vou ter 1 milhão de seguidores? Não, está aí muito, né? Me contentaria com 10 mil. Mas por que aquilo que eu posto, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu gravo, tem uma repercussão tão pequena? Quem sou eu, afinal? Na velhice podemos nos sentir ultrapassados ou descartados. A grande verdade, meus irmãos, é que existem 2 perigos com relação à nossa identidade contra os quais nós temos que lutar. Nós podemos muitas vezes nos superestimar, achando que somos muito mais do que somos, ou podemos nos menosprezar. E a autoimagem equilibrada deve ser algo que devemos buscar. Mas esta autoimagem equilibrada não deve ter necessariamente como prioridade aquilo que nós conquistamos financeiramente, os nossos títulos acadêmicos,
a nossa posição social, a nossa profissão. Não! A fonte principal, primeira de nossa identidade, tem que estar ligada ao que somos em Cristo Jesus. Jesus não respondeu diretamente ao diabo dizendo: eu vou te provar que eu sou filho de Deus. Não. Ele não aceitou essa provocação, porque ele sabia, no fundo, quem ele era. Mas nós, na nossa condição humana, muitas vezes somos questionados nesse sentido. Muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar do pastor Bonhoeffer, um dos mais famosos teólogos alemães, um mártir, que foi lançado nas prisões na Alemanha, em uma prisão na Alemanha, por ordem de Hitler. Na cadeia, todos respeitavam. Ele era um exemplo de um homem em paz consigo mesmo e com Deus. Mas sob a aparência desse exterior confiante, Bonhoeffer lutava com grandes dúvidas sobre si mesmo, dúvidas que tentam a todos nós. Ele escreveu diversos livros, que são até hoje fonte de inspiração para a Igreja do Senhor Jesus. São livros extraordinários. E num deles, numa carta de prisão, ele faz uma oração. Ele registra uma oração, no qual ele compartilha um drama pessoal, uma oração em forma de poesia que nos dá um vislumbre de suas lutas. Ele diz: quem sou eu? Com frequência me dizem que saio do confinamento de minha cela, calmamente, alegremente e firmemente, como um cavaleiro saindo de sua casa de campo. Quem sou eu? Com frequência me dizem que converso com os meus guardas com liberdade, amabilidade e clareza, como se eu tivesse o poder de mandar. Quem sou eu? Com frequência eles me dizem que eu vivo os dias infelizes, equilibradamente, sorrindo com orgulho, como quem está acostumado a vencer. Será que sou tudo isso que os homens dizem? Ou apenas o que eu próprio sei a meu respeito? Inquieto, ansioso e doente, como um pássaro na gaiola, lutando para respirar, como se mãos apertassem a minha garganta, desejando ver cores, flores, vozes de pássaros. Tenho sede de palavras bondosas de vizinhos, aguardando grandes acontecimentos, tremendo, impotente pelos amigos infinitamente distantes, cansado e vazio na oração, no pensamento, nos atos, desmaiando e pronto a dizer adeus para tudo. Quem sou eu? Este ou o outro? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou ambos ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros e diante de mim mesmo, um fraco, miserável, desprezível? Ou há ainda dentro de mim alguma coisa como um exército derrotado, fugindo desordenadamente da vitória já alcançada? Quem sou eu? Elas zombam de mim, essas minhas perguntas solitárias. Quem quer que eu seja, tu sabes, ó Deus, eu sou teu. Forte, não é? Uma semana antes de terminar a guerra, ele foi executado. E ele passou por todo esse tipo de drama. Um servo de Deus, piedoso. Mas lutando com essas lutas que, numa certa medida, todos nós lutamos. Jesus não transformou as pedras em pão para provar o seu valor pessoal. Mas ele confiou na declaração do Pai: tu és o meu filho amado. Não são as nossas realizações, não são as nossas conquistas pessoais, não são os títulos que acumulamos, não é o dinheiro que ajuntamos que definem o nosso valor. A nossa verdadeira identidade e valor são encontradas em nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz: o Espírito de adoção pelo que clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, meu querido irmão, quando você passar por uma crise existencial, não aceite a sugestão do diabo que você não tem valor, que você não tem uma identidade que vale a pena, mas lembre-se que você é filho de Deus.
Em último lugar, meus irmãos, nós vencemos a tentação com a palavra de Deus. Esta foi a arma utilizada por Jesus também para a sua vitória. As 3 tentações que nós lemos aqui nesse texto, explicitadas na palavra de Deus, tiveram de Jesus uma mesma resposta. Cada vez que Jesus iria responder ao diabo, ele dizia, está escrito. E nessas 3 ocasiões ele utilizou o livro de Deuteronômio. Ele respondeu com Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 6:16. E Jesus está dizendo, eu creio nesta palavra, eu creio nas escrituras sagradas. E é interessante que essa resposta de Jesus foi diferente da resposta do primeiro casal. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Ele disse o seguinte, coma livremente de qualquer árvore do jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí Satanás chega e pergunta, e aí? Vocês não podem comer nenhuma árvore aqui, nenhum fruto aqui do jardim, não é verdade? E aí ela responde, não. E veja só a resposta que ela dá ao diabo. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Qual a diferença entre aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus falou e aquilo que Eva respondeu? Ela acrescentou mais alguma coisa. Deus não disse nem toque, mas ela colocou nem toque, colocou por conta dela. Às vezes a gente distorce a palavra de Deus, a gente coloca coisa que não está na palavra, ou diminui. E a Bíblia diz que a gente não deve nem acrescentar e nem diminuir aquilo que Deus revelou. Mas ela já estava confusa sobre o que Deus falou. Mas havia algumas coisas que ela sabia que era verdade. Não como, isso não tinha dúvida. Mas ela ainda assim optou por acreditar na mentira do diabo e desobedecer a Deus. Ela não valorizou, ela não se apropriou plenamente da palavra de Deus. A resposta de Jesus está baseada sempre no livro de Deuteronômio. Esse livro, na língua original, o hebraico, ele tem um título diferente da versão que nós temos. No hebraico a palavra é Devarim. Essa palavra Devarim significa palavras. Então, o 5º livro do Pentateuco tem como título apenas Devarim, se referindo ao primeiro versículo desse livro que diz palavras. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. E certamente Jesus, naqueles 40 dias e 40 noites, ele se lembrou dos 40 anos do povo no deserto. Tempo esse que foi um tempo difícil, um tempo de provação. E essa palavra que Jesus cita está baseada lá em Deuteronômio 8:3, quando Moisés diz para o povo, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu pelo caminho do deserto durante 40 anos para humilhá-los e pôr à prova, a fim de que vocês saibam que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deus permitiu que temporariamente o povo até passasse fome, mas ao mesmo tempo Deus supriu esta fome com o maná. E ele queria ensinar para o povo, vocês não precisam só de pão para viver nesse deserto, vocês precisam também da minha palavra. E quando vocês têm a minha palavra, vocês vão ter as outras coisas também. Quando conhecemos a palavra, quando memorizamos a palavra, quando internalizamos a palavra de Deus e a usamos no momento da tentação, nós venceremos o diabo como Jesus venceu. Como é que você se prepara para a batalha? Você medita regularmente na palavra? Você memoriza a palavra? Você utiliza as promessas e a palavra de Deus quando está sendo tentado? Qualquer que seja a área da sua vida? Tentado a não crer na providência de Deus, tentado acerca da sua identidade, tentado a fazer uma coisa que poderia até ser legítima, mas se torna ilegítima pelas circunstâncias, pela maneira como ela se apresenta para você? Você sente que a palavra de Deus, de fato, faz diferença na sua vida quando você está debaixo de pressão e de tentação? Para vencermos as tentações, 3 verdades que eu gostaria que você levasse consigo nesta manhã. Primeiro, entenda que nem todos os meios são legítimos para suprir as nossas necessidades reais e legítimas. Em segundo lugar, o seu valor pessoal, o nosso valor pessoal, não pode estar atrelado prioritariamente ao que fazemos, mas quem somos, filhos amados de Deus.
E nós vencemos, sim, podemos sim vencer. E venceremos as tentações usando a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, obrigado porque Jesus venceu a tentação. E Ele nos mostra o caminho, que pensamentos devemos cultivar, que ações devemos desenvolver, para que sejamos também vitoriosos. E obrigado, Pai, porque nós sabemos que Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E Ele está à Tua direita, intercedendo por nós e nos ajudando e nos capacitando, nos socorrendo em nossas tentações. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito coloque no nosso coração esta percepção das sutilezas do inimigo, das armadilhas que Ele coloca em nosso caminho, para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades sempre de uma forma legítima, Pai. Ajuda-nos a confiarmos naquilo que a Tua palavra nos diz a nosso respeito e a nos satisfazermos em termos a consciência de que somos Teus filhos amados. E pedimos, Pai, que a Tua palavra de fato seja a nossa grande arma de combate ao inimigo, para que possamos ter vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor.